Você já deitou na cama, ficou em completo silêncio e de repente ouviu um som estranho? Um estalo, um chiado, um zumbido. Ou até aquela sensação de que tem alguma coisa fazendo barulho, mesmo quando tudo parece parado. Já percebeu que no silêncio esses sons parecem ficar ainda mais altos? Mas aqui vai a pergunta: de onde vêm esses barulhos? Ele vem do próprio ambiente ou do seu cérebro? Pode parecer coisa de filme de terror, paranoia ou imaginação, mas existe uma explicação para isso, e ela é muito mais estranha do que parece. Porque quando tudo fica silencioso demais, o seu ouvido e principalmente o seu cérebro não param de trabalhar. Na verdade, em alguns momentos, o silêncio absoluto faz você ouvir sons que geralmente eles estão ali, só que passam despercebidos pela gente. Hoje você vai entender por que escutamos barulhos estranhos no silêncio e por que isso acontece com muito mais gente do que você imagina. A primeira coisa que você precisa saber é que o silêncio quase nunca existe de verdade. Mesmo quando você acha que está num lugar totalmente quieto, sempre há pequenos sons ao seu redor. O vento batendo em algum canto, a madeira da casa estalando, a geladeira ligando e desligando, a fiação elétrica vibrando, o cano se contraindo, um móvel responde à temperatura, até a estrutura da casa pode fazer pequenos ruídos, principalmente à noite. Durante o dia, seu cérebro ignora quase tudo isso, porque o seu cérebro está ocupado demais com vozes, carros, celular, televisão, passos, notificações. Mas quando tudo fica quieto, esses sons mínimos ganham destaque. É como apagar todas as luzes de uma cidade e de repente enxergar uma única janela acesa a quilômetros de distância. Só que não é só o ambiente. O mais curioso é que o seu cérebro também entra nessa história. Quando há pouco estímulo sonoro, ele fica mais sensível. É como se tentasse captar qualquer sinal, por menor que seja. Na prática, isso significa que no silêncio, sua atenção auditiva aumenta. Você começa a notar coisas que normalmente não perceberia. Sua respiração, o sangue pulsando, o travesseiro roçando, um leve zumbido ou até pequenos movimentos do próprio corpo. Ou seja, muitas vezes o som estranho não está aparecendo do nada. Ele sempre esteve ali. É você que não estava ouvindo. Sim, às vezes o barulho vem de você mesmo. Nos momentos de muito silêncio, algumas pessoas percebem o coração batendo, a mandíbula se mexendo, o ar passando pelo nariz, estalos internos do pescoço, movimentos musculares e até pequenos ruídos no ouvido. É estranho pensar nisso, mas o nosso corpo não é silencioso. Nós fazemos microsons o tempo todo. O problema é que quando o ambiente está calmo demais, esses sons parecem ficar enormes. É por isso que à noite, deitado e sem distrações, qualquer ruído interno pode parecer misterioso demais. E se isso parece exagero, existe um tipo de lugar onde o silêncio é tão extremo que as pessoas começam a ouvir o próprio corpo funcionando. A Microsoft ficou famosa por construir uma câmara anecoica, que já foi considerada uma das mais silenciosas do mundo. Depois, o Warfield Laboratories levou isso ainda mais longe, com uma sala ainda mais extrema, atingindo surpreendentes menos 24,9 decibéis. O espaço absorve 99,99% do som. Nesses ambientes, o silêncio é tão profundo que algumas pessoas relatam ouvir a própria respiração, o coração batendo, o estômago se mexendo e até pequenos sons do próprio corpo que normalmente passariam despercebidos. Ou seja, quando o barulho do mundo desaparece, o que sobra é você. E isso ajuda a entender outra coisa estranha. Porque no silêncio, até um chiado ou um zumbido parece surgir do nada. Você sabia disso? Já havia percebido isso? Conte aqui abaixo nos comentários. E já que você está indo lá, deixe aquele like se estiver gostando do vídeo. E se inscreva no canal para você continuar recebendo ainda mais vídeos de curiosidades. Agora vem a parte importante. Às vezes, o som estranho não vem da casa, nem do quarto, nem de fora.
ele pode ser uma percepção criada dentro do sistema auditivo. Muita gente, quando entra em silêncio total, percebe um chiado, um apito fino ou um zumbido leve. Isso pode acontecer porque o cérebro e o ouvido nunca ficam 100% desligados. Seu sistema auditivo está sempre processando sinais, mesmo sem um som externo forte. Em algumas pessoas, isso pode ser só uma percepção passageira. Em outras, isso pode ser mais constante. E em você, como é? E é justamente no silêncio que isso fica mais evidente, porque não existe outro som para cobrir. Mas tem mais uma camada, e eu não me esqueci dela: a mente. À noite, no escuro e no silêncio, o cérebro fica mais alerta. Isso acontece porque, sem muita informação visual e sonora, ele começa a interpretar qualquer detalhe como algo importante. Um estalo comum vira suspeito, um ruído pequeno parece próximo, um som indefinido parece uma presença, e o desconhecido ganha força. O cérebro humano odeia não entender o que está acontecendo, e a gente também, né? Então, quando ele escuta um som que não consegue identificar rápido, ele tenta preencher as lacunas. E é aí que o silêncio pode parecer perturbador. Não porque exista algo sobrenatural, mas porque sua mente está tentando encontrar sentido no escuro. E olha isso, existe um ponto ainda mais curioso. Quanto mais você tenta ouvir alguma coisa, mais qualquer mínimo ruído parece importante. É como quando você espera uma mensagem no celular e começa a achar que ele vibrou, mesmo sem ter vibrado. Com a audição acontece algo parecido. Se você fica em estado de alerta, tentando descobrir que barulho foi esse, seu cérebro aumenta ainda mais o foco. E nesse processo, sons pequenos ficam exagerados. Ou seja, o silêncio não cria monstros, mas pode transformar ruídos normais em algo muito maior dentro da sua cabeça. E a pergunta que fica é: então, isso é normal? Na maioria das vezes, sim. Escutar pequenos sons estranhos no silêncio é algo completamente comum. Como comentei no vídeo, muitas coisas ao nosso redor fazem barulho, e o cérebro amplifica detalhes quando o ambiente fica quieto demais. O problema não é o som em si, é a forma como a gente percebe esse som quando tudo ao redor desaparece. Então, da próxima vez que você estiver deitado no escuro e ouvir um ruído estranho no silêncio, talvez não seja nada paranormal, talvez não tenha ninguém no corredor, talvez não exista nenhum mistério na sua casa, talvez seja só o mundo fazendo os barulhos que sempre fez, e o seu cérebro finalmente prestando atenção. O silêncio é o momento em que você começa a ouvir coisas que normalmente passariam despercebidas. E você, já ouviu algum barulho estranho que você não soube explicar? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo e não deixou o like aquela hora lá em cima, agora é a hora. Deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque aí você continua recebendo vídeos desse canal aqui. Aqui na tela final, como sempre, deixarei mais vídeos de curiosidades. Obrigado e até a próxima!